Lá, compartilhar aqui a tela. Nós paramos, turma, lá na página 5. Deixa eu voltar aqui. Vocês fizeram os exercícios? O negócio se vai direto à aula ou se vai ter intervalo? Eu só fiz o 2. Ah, boa pergunta. Vocês querem ter intervalo 10 horas ou vamos direto? Direto. Pra mim... Intervalo porque eu não comi nada. E aí, vamos voltar Nem então. eu. Ué, o problema é seu. Não vale isso. Pum, bota aquele Ilana é cavalo. ridícula quando eu Eu começar a adoro- dar patada Eu nela, ela adoro não o vai ter. amor dessas pessoas. É porque Bota ela tá aquele com cavalo fome. A da pessoa que tá eloquência. com fome fica com bom humor. Eu entendo aí. Fica com mau humor. Eu entendo aí, Ilana. Vamos lá. Não tem nada a ver, eu tô com fome e trato todo mundo bem. Ué, mas você é você, né? Pra toda regra tem sua exceção. Vamos lá, turma. Nossa, hoje tá uma troca de Hoje tá osso. Giovana, Hoje tá só amor. Bom, turma, vocês fizeram o exercício 1 e 2 que eu pedi? Uhum. Vamos pra Então, né, eu correção? só fiz o 2. Eu também, só fiz o 2. Esse então, né? Eu já sei que vem coisa. Vamos lá. Na número 1, está pedindo o seguinte. Está falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Do cidadão, que foi feita lá na Revolução Francesa e tudo mais. Aí embaixo vem falando o seguinte. Considerando esses direitos citados, escreva sobre a atualidade dos direitos garantidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e como cada brasileiro pode colocá-lo em prática. Nessa questão, pessoal, era para vocês terem falado como que esses direitos estão sendo colocados para nós brasileiros. Se nós estamos tendo acesso, se nós estamos tendo, por exemplo, a possibilidade de entender quais são esses direitos. Para vocês terem uma ideia, até a década de 90, ou seja, não faz muito tempo atrás, vocês sabiam que a educação não era obrigatória para todos aqui no Brasil? Sim. Só estudava quem queria. Ou seja, esses direitos não estavam sendo colocados em prática. Outra coisa, a questão da saúde, o atendimento público. O atendimento público, ele é um direito do cidadão que paga os seus impostos. Mas se vocês forem ao hospital público, no período que nós estamos passando, vocês vão ver que nós não estamos tendo o atendimento. Mas hoje em dia, para você ter uma coisa que é nosso direito, né, de qualidade, você tem que pagar. Então, mas o errado disso, Ilana, é que nós já pagamos dentro dos impostos. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo dos carros. Por exemplo, os carros. Quando nós pagamos, por exemplo, o IPVA, que é o imposto sobre o carro, que a gente tem, parte desse dinheiro do IPVA, parte desse dinheiro era para ser utilizada na manutenção das rodovias do Brasil, você sabia? Não. E aí, o que o governo faz? O governo não utiliza esse dinheiro para manutenção das vias. Nós ainda o que eles fazem? As vias que deviam ser públicas, eles privatizam. E aí, além de pagar os impostos do carro, que nós já pagamos normalmente o IPVA deles, nós ainda temos que pagar o quê? O pedágio. Para que uma outra empresa, uma empresa particular, possa dar manutenção àquela rodovia. Ou seja, nós pagamos impostos 2 vezes. A mesma coisa acontece com a saúde. Nós já pagamos alguns impostos que são voltados para a saúde pública. Só que se nós quisermos ter um atendimento de qualidade, o que a gente tem que fazer? Além de pagar esses impostos, nós temos que pagar por fora um plano de saúde particular. Ou seja, pelo menos aqui em Barra do Piraí, para ter serviços básicos, né, como saúde, educação de qualidade, você tem que pagar. Exatamente. Ou seja, tá difícil. Dentro dessa número 1, que vocês deveriam fazer a crítica era justamente em cima disso, em cima dessa falta de ação dos governos brasileiros ao passar dos anos, que mesmo nós pagando, todos nós pagando os impostos,
Mesmo assim, se nós queremos alguma coisa de qualidade, nós temos que pagar por fora esse atendimento, tanto da educação quanto da própria segurança pública. Vocês podem ver nos condomínios, se alguém quer uma segurança mais, vamos dizer assim, confiável, o que tem que ser feito? Pagar segurança para trabalhar de forma individualizada. Fala, Justine. Fala, Justine. Eu, hein? Ué, Deus não tinha bugado. você levantou a mão? Então tá bom. Bom, vocês entenderam então sobre a questão dos direitos humanos, ele é o número 1, né? Sim ou não? O que vocês deveriam ter colocado. Então, beleza. O quê? Eu não coloquei, não. Eu não fiz esse. Não, então, o que eu expliquei é o que vocês deveriam ter feito. Aí eu tô perguntando se vocês entenderam. Aham. Então, a crítica que deveria ter sido feita é justamente o direito que nós temos a esses atendimentos públicos que não são dados a nós, tá bom? Pessoal, você pode digitar pra gente copiar, porque eu não quero ficar sem resposta e não ter recurso para estudar depois. Coloca assim, então. Posso falar? Pode. Pode. O direito do homem e do cidadão não é atendido de forma direta. Vírgula. Oi. Bom dia. Vírgula. Sendo que os serviços de qualidade para o atendimento ao público Ai, calma aí, pera. Tá, pode continuar. tá? Sendo que os serviços de qualidade de atendimento ao público têm que ser pagos. Tem que ser pagos. Vírgula. Ou seja, os governos que passaram pelo Brasil não atenderam Professor, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Oi? a Giovana pediu para avisar que o Zoom dela tá travando. Tá, eu tô gravando, depois eu vou postar a aula, tá? Não atenderam o quê? Não atenderam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ponto final. E sabe o que eu acho mais estranho, turma? O que eu acho mais estranho é que eles não são indiciados por isso. Porque quando eles se tornam presidentes, se tornam prefeitos, se tornam governadores,
Isso está dentro das responsabilidades que cada governante tinha que ter. Vocês sabiam? Pois é, tem E muitas aí, coisas, ou muitas outras coisas não que são dá, da responsabilidade deles e não eles dá. também não fazem. Não, mas o que eu não entendo é o seguinte. Isso, para pelo menos eu como uma pessoa, e não como professor, tá? Como um cidadão normal, eu não entendo como que a cúpula ali que rodeia esses governantes, como que eles não comentam, como que eles não falam que eles poderiam sofrer algum tipo de impeachment por falta de cumprimento dessas ações. Porque isso é como isso é não atender Mas existe um negócio de crime de responsabilidade, eu de tinha visto outro responsabilidade, dia. exatamente. E Mas isso, só que o que acontece? Para poder ser indiciado, no caso, por exemplo, do presidente ou do governador, ou aqui ou no caso do município, isso tem que ser colocado ou pelo Ministério Público para poder ir à votação, ou pelos próprios parlamentares. Então, pelos próprios parlamentares, isso nunca vai acontecer, né? Infelizmente. Mas vamos lá, vamos para 2. É sempre um jogo de interesse. Na 2 está falando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram votados na Assembleia Nacional da Constituinte da França em 26 de agosto, que objetivava o quê, turma? Qual era o objetivo? eu marquei a letra D. Todos concordam? Sim. Então, assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar as bases do regime democrático contemporâneo. Todo mundo concorda? Sim. Aham. Isso daí, turma, pode ser até questão de prova, sabe por quê? Porque quando fala de uma questão falando sobre esses direitos, vocês já vão secos pensando quais são esses direitos, né? Acesso à educação pública, acesso à saúde, não sei o quê. E aí vem uma questão dessa, às vezes a pessoa pode se confundir, mas não, é essa mesmo, tá? Vamos lá, vamos para a Revolução das Ideias. Vocês perceberam como que essa apostila é grande? Olha quantas páginas ela tem. Eu não entendi a necessidade. Vocês viram? Maravilha. Pois é. Vamos dar Você conta dela. presta atenção, hein, Eric? Depois que a pandemia passar, ó, você Vamos vai lá. vendo a saída. Mas eu quê? fiz um resumo para Quê? vocês bem Porque rápido. das sugestões. Eu fiz um resumo para vocês que vai ser bem rápido. E assim que eu passar o exercício para vocês hoje, eu libero, tá? Então vamos lá. Sobre essas revoluções de ideia, o que vocês têm que saber? As ideias surgiram ao final do século XVIII, com toda a história de exploração na Europa, que nós já conversamos, tá? Essa exploração do homem sobre o homem. E também, pessoal, com a exploração da Europa, no caso eram as metrópoles, sobre as colônias. Tudo bem? Sim. Ok? Sim. Beleza. Então, como que isso começou? Como que essa revolta de exploração do homem sobre o homem, ou essa revolta da exploração da metrópole com as colônias começou? Essa ação, pessoal, ela teve início com alguns intelectuais. Por que com alguns intelectuais? Porque a maior parte da população, tanto da Europa quanto das Américas, elas eram ignorantes, não sabiam dos seus direitos sociais. As ideias partiram de pessoas ligadas à própria nobreza, mas que eram contrárias ao antigo regime. Lembra que eu falei com vocês das ideias que estavam surgindo na Europa, quando a gente começou a estudar o Iluminismo? Lembram? Sim, não, talvez. Lembram? O quê? Vocês É. lembram disso? Do quê? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não prestei atenção. Ah, tá. Estou falando com vocês sobre a ideia do iluminismo, quando surgiu na Europa. Estou falando que justamente essas ideias iluministas foram impostas, começaram a ser espalhadas justamente pelos mais jovens que pertenciam a essa nobreza. Eles não concordavam com isso. Ah, tá. Aí eu perguntei se vocês lembraram. Ah, sim. Eu lembro. Ah, sim. Tá. Continuando. Esses intelectuais, então, pessoal, eles eram filósofos que estudavam essas consequências mais sérias
para obter esse bem-estar de todos os grupos sociais. Então, pessoal, eles começaram a ter a noção de igualdade e menos poder, desculpa, e menos poder para o clero e para os nobres. Isso que eu falei com vocês, eu acabei abreviando, vou botar aqui para vocês verem, ó, esses 3 parágrafos, tá? Então, essa ideia de igualdade e de menos exploração do homem sobre o homem e também de facilidade para o clero e para os nobres vieram desses intelectuais, dos filósofos. Porque o clero, vocês sabem que eles possuíam controle cultural e também religioso. Por que cultural? Porque era a cultura da Europa. A cultura da Europa era seguir os ensinamentos da igreja. E digo mais, nesse princípio, quando você era contrário à igreja, o que acontecia, turma? Morre. Morre, porque você era um Bruxo. bruxo, exatamente. Então, turma, a partir do momento em que eles começaram a lutar contra essa imposição da igreja, essa imposição do poder pelos nobres, surge a defesa da educação pública. Tanto é verdade que esses filósofos eles começam a entender que a partir do momento em que se existe a educação pública, ou seja, a educação para todos, o povo vai começar a ter o quê? Um maior entendimento sobre as suas responsabilidades e sobre os seus deveres. Tudo bem? Aham. Então, eu quero que vocês anotem aí, por favor, uma coisa. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. A partir da ação, A partir da ação de filósofos com ideias iluministas, foi? foi Com ideias iluministas, passa-se a pensar na noção de igualdade e menos poder para o clero e para os nobres. Vírgula. vírgula, Como a população, em sua grande maioria, era ignorante, Era o quê? surge era ignorante, surge a defesa da educação pública. Ponto final. só isso? Uhum. Foi? Pode repetir? O quê? Tudo. O que você anotou, Ilona? Depois do negócio da noção de igualdade, eu embolei. Alguém anotou tudo? Eu anotei tudo. Você pode falar, Carla, por favor? Posso. Obrigado. Na noção da igualdade e menos poder Tá, continua. para o clero Ah,
Pode falar direto, só acho que eu copiei errado aqui. Para o Pode clero falar e para os nobres, com a população, em sua grande maioria, era ignorante, surge a defesa da educação pública. Obrigada. Porque o que acontece, turma? Valeu, Carla, obrigado. A partir do momento que esses filósofos percebem que para eles poderem fazer com que a população tenha acesso a um nível mínimo de conhecimento sobre os seus direitos, era necessário que eles pelo menos soubessem ler e escrever. Porque a partir da leitura, eles poderiam começar a ter acesso a um conhecimento que só pertencia à igreja. Lembra quando eu falei com vocês sobre a imprensa de Gutenberg? Essa imprensa de Gutenberg, ela foi primordial para isso, porque a partir do momento que a imprensa de Gutenberg começa a se espalhar, eles conseguem, os iluministas no caso, conseguem começar a baratear os custos da fabricação de novos livros, né? Da imprensa de novos livros. Assim a população passa a ter conhecimento que antes era só da igreja. Olha que injusto. Tanto é verdade que naquele período, quem queria saber ler e escrever, pagavam padres, professores da igreja para poder ensinar os seus filhos em casa. Olha só que custo altíssimo. Era muito dinheiro. Ou tinha que fazer a escola de padre ou de freira. Ok? Ok. Então vamos para a Pior próxima. que aí, para poder ler e escrever, tinha que pagar. Ler Exatamente. e escrever. Mas, Ilana, se você parar para pensar, vocês que estão aí na escola particular também, né? Não, mas eu posso aprender a ler e escrever de graça. Na escola Pelo pública. menos isso. Verdade. Tem razão. Alguns, antes dessas ações começarem a ser tomadas, alguns nobres tinham pena da população que trabalhavam para eles ali, né, os camponeses, e aí os filhos que iam para as faculdades, quando voltavam, principalmente as meninas, tá? Elas ensinavam, elas alfabetizavam essas crianças. Legal, né? Alguns faziam isso. Vamos lá. Esses dois parágrafos que eu acabei de marcar para vocês são os próximos parágrafos que eu vou explicar, que eu também abreviei. Então, a anotação que vocês fizeram são desses 3 primeiros parágrafos aqui, ó, tá? Agora, eu vou falar desses dois. Tudo na página 6. Então, vamos lá. Esses 2 parágrafos estão falando sobre Montesquieu e a sua ideia sobre a divisão do poder do Estado. Como assim divisão do poder do Estado? Quando você chegar ao livro, eu vou pedir até para vocês marcarem esse parágrafo, o 5º parágrafo, que é o penúltimo, que fala justamente dessa, vamos dizer assim, dessa divisão de poder do Estado. Porque antes, o Estado, governado pelo rei, ele tinha o poder total. Ele tinha o poder de criação das leis, de execução dessas leis e das suas vontades próprias. Tanto é verdade que eu não sei se vocês já viram Chapolin. Já viram Chapolin Colorado? É mó legal. Então, Eu já. Não Adoro. muito, prefiro Chaves. então Eu também. Os dois, eu gosto. Chaves é melhor. vários episódios do Chapolin faziam essa Referência? não é uma referência, é como se fosse uma, fugiu a palavra, caramba, quando você é contrário, faz uma paródia, Crítica? não, isso, obrigado, é o apetite batendo já, fazendo uma crítica a esse período. Tanto é verdade que num desses episódios do Chapolin, o rei decretava uma lei absurda, chegava lá na beira da torre do palácio dele e decretava: eu decreto que a partir de agora o banho só pode acontecer aos sábados. Então, claro que nos Chapolin eles levavam isso na brincadeira, mas isso era uma crítica às vontades dos reis da época. Então, para poder tirar um pouco desse poder das mãos do rei, o que o Montesquieu fez?
ele acabou criando uma ideia de divisão do poder político, que é o que existe até hoje. E a partir daí, o poder político se dividiu em executivo, legislativo e o judiciário. Ok? Ok. Então, por Ok. favor, Ok. eu quero que vocês escrevam no novo tópico o seguinte. Coloquem assim, por favor. Posso falar? Sim. Pera aí, rapidinho. Eu vou fazer melhor. Espera aí. Eu interrompo o compartilhamento aqui. Vou fazer assim, ó, que aí todo mundo vai enxergar. Ok. Então, vamos lá. Anotem aí, por favor. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Ótimo. Terminaram? Tô quase. Eu tô em 3 páginas. Pronto, acabei. Por que isso é importante? Posso tirar, turma? Turma, Não, Pode. não, Pode. tem gente não. copiando ainda. Oi? Turma, enquanto vocês estão Oi. copiando, deixa eu explicar uma coisa. Faltam 3 minutos para encerrar essa reunião. Assim que a sala fechar, nós vamos para o intervalo. E aí, o tempo que der, por exemplo, aqui vai dar por volta de 9h55. Então, ao invés de voltar 10h20, a gente volta 10h15, tá bom? Tá. Então, beleza. Tá. Então, deixa eu explicar para vocês como que essa criação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário foi importante. O que aconteceu? Vocês sabem que enquanto o rei era soberano, todas as suas vontades eram feitas. Então, quem era contrário ao rei, o próprio rei julgava se o cara ia ser preso, se o cara ia ser morto, o que acontecia. A partir do momento em que esse poder ele é dividido, isso se torna uma coisa mais justa. Por quê? Pessoas que não tinham ligação nenhuma com aquele dito, vamos dizer assim, culpado, eles iriam julgar perante as leis que tinham sido criadas, para depois saber se ele seria ou não considerado culpado. Por exemplo, eu conheço a Ilana. Automaticamente, eu não poderia participar do julgamento dela. Eu não conheço, por exemplo, o Pedro. Então, eu poderia participar do julgamento do Pedro. Vocês entenderam? Isso, Sim. dentro dos ideais da Revolução Francesa, dentro dos ideais que Montesquieu criou,
pensava-se que seria mais justo. E é verdade. Quando você não tem uma ligação com aquela pessoa, o seu julgamento ele vai ser imparcial. Se você tem alguma ligação afetiva com aquela pessoa, você vai ter um julgamento, vamos dizer assim, voltado para atender aquela pessoa. Não é verdade? É igual com os nossos familiares. A gente vai defender os familiares antes de provarem que ele está errado. Não é verdade? É. Então, É. nesse caso, isso deixou de acontecer. Tanto é verdade isso, que os direitos dos seres humanos começaram a ser impostos, que aqui, ó, nesse último parágrafo, eu vou falar rapidinho, criou-se a ideia do habeas corpus. Por quê? Quando o rei declarava que determinada pessoa era culpada, essa pessoa ficava presa mesmo sem provas. Ela ficava presa até o seu julgamento. Dentro desse ideal da Revolução Francesa, enquanto a pessoa era julgada, podia-se entrar com esse habeas corpus e a pessoa ia responder em liberdade. Por exemplo, eu falo que a Ilana roubou a minha casa. Enquanto isso não for julgado, enquanto isso não for provado, a Ilana não pode ficar presa. Essa é a ideia do habeas corpus. Antigamente, quando o rei falava que a Ilana roubou a minha casa, automaticamente ela era presa, independente de ter roubado ou não. Ok? Vai fechar a sala. Quando nós voltarmos, a gente continua da página 7. Tem uma mãozinha de Descartes aí, não tem? Então, ele também era um pensador iluminista, mas esse ideal é de Montesquieu.